Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Os mutuários que estão com as prestações atrasadas vão poder renegociar a dívida com a Caixa Econômica. O governo reabre o diálogo com políticos e empresários para reduzir a crise na área econômica. A Polícia Federal investiga denúncia de irregularidades no repasse de verbas do INAMPS para 3.000 hospitais. Morre Albert Sabin, o cientista que criou a vacina oral contra a paralisia infantil. O fanático do Texas diz que está esperando ordens de Deus para se entregar à polícia. Pablo Escobar, o chefão do cartel de Medellín, promete se render em troca de proteção para a família dele. Ayrton Senna anda mais rápido do que Alain Prost no primeiro treino com a nova McLaren. O Jornal Nacional está começando. Morre nos Estados Unidos o cientista Albert Sabin, o descobridor da vacina oral contra a paralisia infantil. O professor Sabin teve uma parada cardíaca no hospital de Washington. Ele tinha 86 anos. Em 1952, havia 21 mil casos de paralisia infantil nos Estados Unidos. Os americanos tinham viva na memória a imagem do presidente Franklin Roosevelt, que contraiu a doença já adulto. Era uma epidemia que atingia o ponto crítico nos meses de verão. 8 anos depois, os casos de paralisia infantil não chegavam a 1000. Isso foi o resultado da obra de Jonas Salk, que desenvolveu uma vacina que exigia 3 aplicações de injeções ao longo de 8 meses, e de Albert Sabin, que criou um método genialmente simples. Com uma gota aplicada pela boca e utilizando uma forma de vírus vivo, ele acabou com a ameaça de novas epidemias. Sabin nasceu na Polônia, estudou nos Estados Unidos e aqui recebeu 80 diferentes títulos honoríficos e condecorações. Ele desenvolveu também vacinas contra a encefalite e a dengue. A vacina contra a paralisia salvou 5 milhões de vidas aqui nos Estados Unidos. O impacto da descoberta de Sabin 30 anos atrás foi como se hoje alguém descobrisse a cura do câncer ou da AIDS. O doutor Albert Sabin conheceu bem o Brasil e deixou muitas lembranças. Nos últimos 30 anos, a história pessoal e profissional do Dr. Albert Sabin se passou em grande parte no Brasil. Aqui ele vinha fazer campanhas de vacinação. Aqui ele se casou com uma brasileira, Dona Heloísa, recebeu homenagens e foi condecorado com a Ordem do Rio Branco. Mas principalmente, aqui no Brasil, ele ganhou o carinho das crianças. Oh, this is beautiful. Nas suas visitas frequentes ao Brasil, o Dr. Sabin lembrava a maior das doenças do país, contra a qual a vacina dele não era eficaz: a pobreza. Para esse cientista que se dizia um semi-brasileiro patriota, a maior recompensa afetiva viria no dia em que deixassem de existir 2 Brasis, o dos pobres e o dos ricos. O que ele fazia com o coração e com o desejo de traduzir em ações práticas o fruto das suas pesquisas. Foi pelo trabalho valioso do Dr. Sabin que a imagem da gotinha se tornou tão popular. Uma gotinha de vida que garantiu o futuro de milhões de crianças no mundo inteiro. A Comissão de Combate à Cólera no Rio diz que está preparada para atender até 40 mil casos. Em toda a cidade aumenta a fiscalização para impedir novos casos da doença. O Aeroporto Internacional do Rio já está colocando cloro no esgoto que sai da estação de tratamento para evitar a contaminação da Baía de Guanabara. 2 vezes por semana, o esgoto é examinado para saber se está contaminado pelo vibrião da cólera. Analisando o esgoto de cada avião que chega vindo de uma área de risco, é possível localizar a pessoa contaminada através da lista de passageiros. Mas o teste não está sendo feito pela Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde por falta de estrutura. E assim, só se identifica um doente se ele chegar ao Rio com os sintomas da doença. Na Zona Norte, a Vigilância Sanitária fiscalizou distribuidoras de água mineral. Os fiscais recolheram amostras para exames. A Comissão de Combate à Cólera anunciou que está preparada com remédios e equipamentos para atender até 40 mil casos, mas espera que não cheguem a 5 mil. Hoje, o Instituto Noel Núteos divulgou o resultado dos exames de mais 100 pessoas com suspeita de cólera. Todos deram negativo. Há 2 dias,
não aparece um novo caso da doença no Rio. Morre o primeiro paciente com cólera no Espírito Santo. É um homem de 35 anos. Ele estava doente há 2 semanas. A Secretaria de Saúde do Estado informou que não vai registrar o caso como morte por cólera, porque o paciente tinha outros problemas de saúde. A seguir, o rei da cocaína, Pablo Escobar, promete se entregar em troca de proteção para a família. O fanático americano que diz ser o novo Jesus Cristo volta a desafiar a polícia. Até parece que ela estava esperando. Foi só eu colocar o dinheiro na poupança que a geladeira quebrou. O banco passasse a considerar melhor o seu cliente que concentra toda a sua aplicação, todo o seu dinheiro em um único banco. Seria muito bom que o banco, assim, conhecesse a tua história, né? Você pediu, o Nacional fez. Investe conta. Afinal, o dinheiro é seu. É a liquidação do MAP. Venha correndo. Ferro a vapor Black & Decker, só 2 de 490 mil cruzeiros. Telefone Gentec, 2 de 500 mil. Calculadora Olivetti, 2 de 1.430.000. Rádio relógio Toshiba, 2 de 420 mil. System CCE, 2 de 1.900.000. TV Sempre Toshiba, controle remoto, 2 de 4.100.000. Tudo em 2 vezes sem juros. MAP, liquidação no MAP. Quem nos fez foi Vitalino, mestre famoso pra chuchu. Todo mundo nos conhece da feira de Caruaru. Feira de arte, de barro e de copel, carne de sol, cantoria e gravura. É um patrimônio do Brasil, uma festa da nossa cultura. Visite a Feira de Caruaru, um patrimônio histórico e cultural do povo brasileiro. O maior traficante de cocaína do mundo diz que se entrega à polícia se os Estados Unidos garantirem segurança à família dele. O barão das drogas, Pablo Escobar, fez a exigência por escrito. Se os Estados Unidos derem proteção para mim e minha família, eu me entrego. Escreveu o mais procurado traficante em todo o mundo, respondendo um questionário do New York Times de próprio punho. O jornal entregou as perguntas a um dos advogados dele e recebeu as respostas por fax. Pablo Escobar quer mandar a família para os Estados Unidos porque acha que seus filhos podem ser mortos pelo grupo paramilitar. A mulher dele, com os 2 filhos, tentaram embarcar de Medellín para Miami no mês passado, mas apesar dos passaportes estarem em ordem, as autoridades colombianas não permitiram. A embaixada americana em Bogotá depois anulou os vistos de todos os membros da família de Escobar. De domingo para cá, 5 assessores de Pablo Escobar se entregaram e 2 foram mortos. Segundo o governo colombiano, Escobar já perdeu 85% de sua organização e está em desespero. Nas respostas que deu ao New York Times, Escobar diz que não tem nada a ver com o atentado à bomba no World Trade Center em Nova York. 4 dias de tensão no estado americano do Texas. O fanático que recebeu a polícia à bala para não entregar as armas da seita agora diz que só se rende depois de receber orientações de Deus. Nesta madrugada, a luz da fazenda foi cortada, mas o fanático não se entregou, como tinha prometido numa gravação às emissoras de rádio. A polícia explicou hoje por que a operação de domingo acabou em massacre. Um telefonema avisou os seguidores da seita que os policiais estavam a caminho da fazenda para confiscar as armas. 6 pessoas morreram no tiroteio. O líder da seita mantém cerca de 100 pessoas na fazenda. No grupo há mulheres e crianças. Alguns são europeus. O comando da operação esclareceu que não há prazo para que David Koresh se entregue e garantiu que fará tudo para evitar um banho de sangue. 3 policiais militares que estavam à paisana foram mortos num conflito com trabalhadores rurais em Campo Bonito, no oeste do Paraná. De madrugada, 150 agricultores invadiram uma fazenda. A Polícia Militar do Paraná informou que os 3 eram da Polícia Secreta da PM. Foram mortos logo que chegaram ao local do conflito e que os tiros foram dados pelos agricultores. A situação é tensa
e o comandante do batalhão da Polícia Militar de Cascavel, que fica perto de Campo Bonito, já foi para a fazenda com um grupo de 20 soldados. Um acidente com um ônibus mata 11 turistas argentinos no Rio Grande do Sul. O ônibus ia para a praia de Camboriú, em Santa Catarina. O acidente foi de madrugada entre as cidades de Alegrete e Rosário do Sul. O motorista atropelou um animal, perdeu a direção e caiu no riacho. 26 pessoas ficaram feridas. 1.500 funcionários e pacientes do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, deram um abraço simbólico no prédio. Foi um protesto contra a falta de recursos da instituição. O hospital atende doentes de 42 municípios e precisa de médicos, enfermeiros, remédios e equipamentos. Em São Paulo, a greve dos transportadores de combustível completa uma semana. Muitos postos pequenos e da periferia estão com os tanques vazios, mas a paralisação ainda não causou grandes problemas na capital. Um acordo com os grevistas garante a entrega de 30% do consumo normal. Em instantes, o governo tenta recompor a base de apoio no Congresso. E os novos números da inflação. Você vai ver agora como é simples plantar. Máquinas e equipamentos para trabalhar melhor a sua terra. Você só precisa semear uma pequena parte, 20%. E o resto é por conta do Finame Rural Bradesco. Com ele você pode conseguir o financiamento de até 80% do valor da compra de equipamentos agropecuários novos. E o Bradesco entra com 100% de boa vontade para aprovar logo o seu pedido. Procure uma agência Bradesco para colher logo os frutos dessa plantação. Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor. Meu amor! Ela vem toda de branco, molhada, despenteada, que maravilha, que coisa linda que é o meu amor. É uma chuva molhando seu corpo que eu vou abraçar. Vai girar, que maravilha. Use Ryder e dê férias para os seus pés. Que maravilha. Quem trabalha na indústria conhece o SESI. O empregado com dinheiro da indústria se fez o SESI. Tem escola pras crianças, garantida educação. Pra ninguém ficar na mão, nós fazemos assim. O SESI, com muito mais amor. O SESI, nós fazemos assim. O SESI, para lhe dar mais valor. Indústria brasileira, garantindo uma vida melhor para o trabalhador. Nós fazemos assim. De Corpo e Alma, últimos capítulos. Você quer ficar comigo? Eu quero. Diogo e Helena, um romance que surpreende a todos. Sabe com quem a Helena está? Com quem? Com o Diogo. De Corpo e Alma, hoje, 8:50 da noite. E nesta segunda, estreia Renascer, de Benedito Rui Barbosa, a nova novela das 8. O presidente Itamar Franco quer conversar com as lideranças políticas para contornar as dificuldades criadas no Congresso com a mudança do ministro da Fazenda. A primeira audiência de hoje foi com o governador de Minas Gerais, Hélio Garcia. O governador disse que Minas sempre apoiou o ex-ministro Paulo Haddad, mas tem certeza que o novo ministro da Fazenda, Eliseu Rezende, vai dar certo. O governador garantiu também que o presidente Itamar Franco está pronto para voltar a conversar com as lideranças no Congresso Nacional para tentar acabar com a crise criada depois da troca do ministro da Fazenda. Não é pela primeira discordância, pelo primeiro embate que vai abrir uma cisão prolongada. O doutor Itamar chama as lideranças, conversa com as lideranças reclamam do presidente da República, o presidente dá as razões dele. Temos que divergir, conviver, porque acima de tudo está o interesse da nação. À tarde, o presidente Itamar Franco não apareceu nesta solenidade dentro do Palácio do Planalto, onde foi lançado o programa Força Jovem para o Interior, uma agência de emprego para os 230 mil recém-formados todos os anos que queiram trabalhar no interior do país, onde faltam médicos, dentistas, engenheiros. Empresas, prefeituras e governos estaduais oferecem as vagas e o Ministério do Trabalho entra em contato com as universidades. O governo perde apoio no Congresso.
A crise provocada pela demissão do ministro Paulo Haddad tira 38 votos da base política. Mas os líderes do governo começam a reagir. Os recados que o Congresso mandou já surtiram efeito. O governo reconhece que provocou uma crise. Agora trabalha para recuperar o crédito. O líder põe em jogo o próprio cargo e jura que a política do governo não muda. Pode haver correções de rumos na política monetária e na política econômica, mas nunca buscando, retomando essa cultura do pacote, do choque, das prefixações, das surpresas. Os líderes levam e trazem as reações do Congresso ao presidente Itamar Franco. Cabe a eles acalmar os ânimos agora, o que não conseguiram pelo menos com o Partido Progressista, que junto com o PDC soma 38 votos. O governo perdeu esses votos. Já conhecemos o perfil do governo o suficiente para retirar o apoio incondicional. Nós apoiaremos o governo enquanto a ação do governo significar respeito à opinião pública brasileira. Mas será que isso tudo vai ter algum efeito no placar das votações? Os senadores já têm na ponta da língua muitas perguntas ao novo ministro Eliseu Rezende. Ele vem amanhã explicar o que quer com o ajuste fiscal. E a Comissão Mista de Orçamento já adiantou. Não vai aceitar nenhuma emenda do novo ministro. Quer votar o orçamento na semana que vem. O ministro Eliseu Rezende passou o dia colhendo informações sobre a economia do país. O novo ministro passou o dia driblando microfones e só confirmou que até o final dessa semana anuncia os nomes dos novos diretores do Banco Central. Por enquanto, é com a equipe antiga que ele tem conversado. Hoje ele passou mais de 5 horas reunido com o presidente demissionário do Banco Central, Gustavo Loyola, e com a ministra do Planejamento, Ieda Crucius, e recebeu alguns secretários. O ministro recebeu também uma visita inesperada, fora da agenda. Um rapaz que driblou a segurança, driblou a assessoria e conseguiu ser recebido aqui no gabinete do 5º andar. Ele se apresentou ao ministro como o novo assessor de imprensa indicado pelo ministro Henrique Argrives. O ministro Eliseu Rezende desconfiou da história, pediu ao rapaz que voltasse amanhã porque estava com a agenda muito cheia. Só então a assessoria de imprensa decidiu checar a história com o Palácio do Planalto e descobriu que o rapaz estava mentindo. Este é o rapaz, João Alexandre Piacini Silvério, que antes de ser levado pela Polícia Federal, chegou a acompanhar o ministro até a portaria. Depois, para os policiais, ele disse que queria apenas ajudar o país. O ministro da Fazenda, Eliseu Rezende, entregou hoje ao presidente Itamar Franco a sua última declaração de renda. O ministro informou que é dono de uma casa em Belo Horizonte, um apartamento no Rio de Janeiro, 9 lotes de terreno em Belo Horizonte e 2 carros. A inflação cai mais um pouco em São Paulo. Veja os números da FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP. Entre os dias 24 de janeiro e 21 de fevereiro, o índice foi de 25,06%, o que indica uma queda de 0,63 ponto percentual em relação à pesquisa anterior, quando a inflação ficou em 25,69%. O índice da FIPE ainda não registra o impacto da troca de ministro na virada da semana, que foi também a virada do mês. Esse impacto, se é que existe, só vai aparecer no índice da primeira ou da segunda semana de março. Por enquanto, o que mais deve pesar na inflação de março e também no comportamento da economia em geral é a definição do programa de governo. Programa que já estava praticamente costurado, sem pontas soltas, pelo ex-ministro Paulo Haddad. Um plano para controlar a inflação em 18 meses e não em apenas 30 dias. A única certeza até agora, qualquer que seja o plano econômico, ele tem como ponto de partida o ajuste fiscal ainda não aprovado pelo Congresso. O presidente Itamar Franco acaba de ligar ao presidente do Senado, Humberto Lucena. O presidente pediu para adiar a visita do ministro Eliseu Rezende ao Congresso. O ministro vai explicar aos senadores o que o governo pretende com a criação do imposto sobre o cheque. Os líderes do Senado estão reunidos para decidir se concordam ou não com o adiamento para terça-feira. Daqui a pouco, a Caixa Econômica decide refinanciar as dívidas dos mutuários que estão em atraso. Os Estados Unidos resolvem continuar ajudando a Bósnia. Agora surgiu uma grande oportunidade de trocar de carro. O que faço? Perco meu rendimento ou troco de carro? O
O gerente vive dizendo para concentrar todos os meus investimentos num só banco que é melhor. Mas melhor para quem? Afinal, de quem é o dinheiro? Você pediu, o Nacional fez. Investe Conta. Afinal, o dinheiro é seu. Agora você já pode ganhar dinheiro com jacaré sem arriscar a pele. Na revista Globo Rural, criadores já mostram como é possível combinar preservação com bons negócios. Neste mês também, a utilidade do arado de Aiveca. Os carros de boi que ainda cantam pelo interior. E no suplemento de economia, a chegada do telefone celular ao campo. Revista Globo Rural. A qualidade que você merece só podia ser da Globo. Claro. Este é o tira mais louco do mundo. Pare! Polícia! E está enfrentando a sua mais importante missão. Salvar a vida da rainha da Inglaterra. Corra que a polícia vem aí. Comédia com Leslie Nielsen e Priscilla Presley. Festival de Verão. Hoje, 15 para as 11 da noite. Oferecimento Antártica, uma paixão nacional. Os mutuários da habitação que estão com as prestações em atraso vão poder renegociar a dívida com a Caixa Econômica Federal. Quem tem menos de 12 prestações em atraso pode dividir o total da dívida em 12 meses. Quem tem mais de 12 prestações em atraso pode incorporar 70% ao saldo devedor. Os 30% restantes devem ser pagos à vista ou em 2 parcelas. O mutuário desempregado pode incorporar ao saldo devedor 100% da dívida, mas a Caixa vai examinar caso a caso. Este plano atende apenas aos contratos financiados pela caderneta de poupança. Os devedores pelo sistema de hipoteca podem incorporar ao saldo devedor 50% das prestações em atraso. O restante pode ser parcelado em 12 meses. O presidente americano Bill Clinton garante que vai manter a operação aérea de socorro às populações da Bósnia. Pela terceira noite seguida, pacotes com comida e remédio foram jogados de paraquedas, apesar do avanço militar da guerrilha sérvia nas regiões onde a ajuda já chegou. Esta é a cidade que os americanos tentam suprir de remédios e mantimentos há 3 dias. Cherska, na Bósnia-Herzegovina. Aviões militares americanos lançam as mercadorias de paraquedas a grande altura, sem saber onde caem. Parte dos suprimentos chegou lá, mas só quando a cidade já tinha sido ocupada por forças sérvias, depois de um cerco de 10 meses à população muçulmana. Parte dos habitantes de Cherska conseguiu escapar para um vilarejo vizinho. Um vídeo amador registra os primeiros momentos dos refugiados. Comida era a prioridade absoluta para quem passou quase um ano sem suprimentos. Crianças, inclusive. E sob ataque constante dos sérvios. A fuga do grupo foi a pé, atravessando florestas cobertas de neve. Até um bebê nasceu no caminho. Depois de uma hesitação inicial, a Casa Branca confirmou que os voos humanitários sobre a Bósnia vão continuar. Só não esclareceu como pretende assegurar que a comida e os remédios lançados na região alcancem quem realmente precisa deles. Veja agora a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. A frente fria avança pela região sul, trazendo queda de temperatura. As nuvens agora vão para São Paulo. No Nordeste, a chuva deve continuar nos próximos dias. Amanhã, o tempo fica nublado nas faixas escuras. Nas áreas listradas, o dia vai ser ensolarado e só não deve chover no extremo sul do país. Em Porto Alegre, a máxima não passa dos 24 graus. 28 em São Paulo, 29 graus em Brasília, 31 em Belo Horizonte e 37 graus no Rio de Janeiro. O Tribunal de Contas da União vai investigar denúncias contra o Ministério da Cultura. O pagamento em dobro da folha de pessoal e o uso indevido do Fundo Nacional de Cultura são 2 das irregularidades apontadas pelo controle interno do próprio Ministério.
Alegando que o próprio ministro estaria criando dificuldades para a investigação de irregularidades, o secretário de Controle Interno do Ministério da Cultura, José Vieira Alves, procurou na semana passada o Tribunal de Contas da União e o Ouvidor-Geral da República, ministro Maurício Correia. Na sexta-feira, o presidente Itamar Franco falou a respeito do assunto com o ministro Antônio Wais, que pediu tempo para responder. A principal irregularidade denunciada pela Secretaria de Controle Interno foi a manutenção da folha de pagamento da Secretaria Nacional da Cultura, mesmo depois de extinta em 8 de dezembro. Entre outros, 10 detentores de cargos de assessoramento superior, DAS, só foram exonerados por portaria de 19 de fevereiro, publicada na quarta-feira passada, e ainda assim com base num decreto que não dá esse poder ao ministro. Eles continuaram recebendo todo o mês de dezembro, mais os meses de janeiro e fevereiro. O secretário de Administração Geral, Edgar Acosta Dias, também continuou recebendo após a extinção da secretaria, com a agravante de que recebeu férias antecipadas em dezembro e em janeiro e mais gratificação natalina em novembro, dezembro e janeiro. Com isso, só em janeiro, recebeu 123 milhões de cruzeiros. Outra irregularidade envolve o próprio secretário executivo do Ministério, Marcos Moraes Acioli. Ele recebeu as chaves do apartamento funcional em 4 de janeiro, mas permaneceu morando no Hotel Araraquara por conta do governo até 17 de fevereiro. Outra irregularidade denunciada pelo secretário de Controle Interno ao ministro Antônio Wais em 12 de janeiro foi a compra de 3 telefones celulares por mais de 56 milhões de cruzeiros por conta do Fundo Nacional da Cultura. Na data da emissão do empenho para pagamento, 31 de dezembro, a conta do fundo estava zerada. O saldo de 361 milhões fora zerado em 21 de dezembro. Diante desses indícios, nós resolvemos levar ao conhecimento do Tribunal de Contas da União, até porque a Constituição Federal nos dá essa cobertura, sob pena de sermos classificados como solidários. O Tribunal já recebeu a comunicação do secretário de Controle Interno do Ministério da Cultura e já foi constituído um processo e nós vamos apurar a procedência das denúncias. Ele se sentiu desautorizado e começou a trabalhar em lugar de, com espírito de colaboração, como o espírito de um policial que queria denunciar irregularidades. É a essas autoridades superiores que eu estou dando as informações sobre os fatos que ele pensou serem irregularidades e que são canonicamente, absolutamente irregulares. Agora há pouco, o ministro da Cultura informou que acaba de entregar ao Ouvidor-Geral da República, que é o ministro da Justiça, ofício dando explicações sobre as irregularidades. E avisou: vai pedir ao presidente da República a demissão do secretário de Controle Interno que fez as denúncias. Veja a seguir, a cantora Daniela Mercury tem alta do hospital. Ayrton Senna testa a nova McLaren Silverstone. Studio Line, da L'Oréal. Gel para fixar. Studio Line. Produza, realce, esculpa. Studio. Mousse fixante. Studio Line. Volume, forma, volume. Creme para modelar. Modele. Studio Line. Esculpa seus cabelos à sua moda. Sabe o que estes executivos de sucesso têm em comum? O mesmo investimento. Pós-graduação na ESPM. Invista em você mesmo. Faça sua pós-graduação na ESPM. Esses são os endereços da APAI onde... Não, peraí, já mudou esse. Não, é melhor parar. Faz o seguinte, você procura os endereços da APAI em São Paulo na nova lista classificada consumidor que você recebeu em casa. E num desses endereços, você leva as suas listas do ano passado. Afinal, lista desatualizada não tem nenhuma utilidade para você, mas vai ajudar muito a APAI na ampliação do seu laboratório. Colabore. Iniciativa Listas OESP, apoio Rede Globo, São Paulo. Fórmula 1 93, oferecimento Brahma Chopp, Perdigão, Samoa e Colinos. A cantora Daniela Mercury já está em casa.
Ela se recupera de uma cirurgia feita às pressas na segunda-feira para a retirada de um cisto no ovário. Daniela saiu do Hospital Português em Salvador no final da manhã. Às 11h30, a cantora deixou o hospital acompanhada pelo marido e pelo empresário. Sempre sorrindo, Daniela Mercury agradeceu o carinho dos fãs e disse que está se recuperando rápido. Eu estou bem, graças a Deus, é uma coisa simples. Só vou ter que sacrificar um pouquinho as minhas férias, né? Ainda está sentindo dores? Estou sentindo. A cirurgia foi segunda de noite, ainda vou ficar algum tempo aí descansando em casa para depois começar a trabalhar de novo. Do hospital, Daniela Mercury veio direto para casa na orla marítima de Salvador. Ela vai ficar aqui durante os próximos 20 dias em repouso absoluto. Só depois disso, Daniela vai começar os ensaios para a turnê que vai fazer pelos Estados Unidos em abril. O INAMPS suspende o repasse de 100 bilhões de cruzeiros a 3 mil hospitais do país. Foi por causa de uma denúncia de tentativa de suborno que está sendo investigada pela Polícia Federal em Brasília. São quase 3 mil hospitais filantrópicos em todo o Brasil atingidos pela medida. A liberação de recursos está suspensa até que seja esclarecido o esquema de intermediação de verbas. Segundo o presidente do INAMPS, a Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista, em São Paulo, recebeu a proposta de pagar 15% de comissão para conseguir uma verba de 1 bilhão de cruzeiros do INAMPS. Essa empresa receberia de forma corrupta, de forma ilícita, em torno de 150 milhões de cruzeiros. A Polícia Federal abriu inquérito e suspeita que o esquema pode estar funcionando em vários outros órgãos públicos. Na empresa acusada de propor a intermediação, a PLP Consultoria, que funciona num centro comercial de Brasília, nenhum diretor ou funcionário foi encontrado hoje. A polícia esteve aqui e apreendeu diversos documentos e impressos, oferecendo serviços de assessoria para a liberação de verbas públicas. Hoje, o diretor da Polícia Federal, o delegado Amaury Galdino, comentou que se a empresa ofereceu esse serviço, é porque existia algum tipo de suporte dentro do governo. O próximo passo da Polícia Federal é descobrir quem no governo poderia estar agindo para facilitar a liberação de recursos. O atleta canadense Ben Johnson volta a ser acusado de correr dopado. Olimpíada de Seul em 88. A glória durou pouco para Ben Johnson. Comprovado o doping pelo uso de anabolizantes, Ben Johnson perdeu a medalha de ouro, o recorde dos 100 metros, e ficou 2 anos afastado das pistas. De volta às competições, não conseguiu nem se classificar para as finais dos 100 metros na Olimpíada de Barcelona no ano passado. As últimas vitórias em pistas cobertas na Europa levantaram as suspeitas. Quantidades excessivas do hormônio masculino testosterona foram encontradas em exames realizados há 2 meses, garante o jornal Toronto Star do Canadá. Se a contraprova dos exames for positiva, a Federação Internacional de Atletismo vai afastar para sempre Ben Johnson do esporte. Ayrton Senna dá mais de 30 voltas com a nova McLaren na pista de Silverstone e chega na frente da Williams de Alain Prost. Mesmo sem conhecer bem o novo carro, ele pisou fundo. Logo nas primeiras voltas, Senna surpreendeu a equipe superando Alain Prost, que também testava a Williams. Senna queria mais, queria conhecer o limite da nova McLaren. E o dia do primeiro treino foi também o da primeira rodada. Um susto na curva que antecede a reta dos boxes em Silverstone. Rebocado, ele volta aos boxes e minutos depois já estava de novo na pista. Foram 31 voltas. Senna fez o terceiro melhor tempo do dia, atrás de Mika Häkkinen e Damon Hill. No mundo da Fórmula 1, todos apostam que ele vai correr. Só falta mesmo o próprio Senna. Eu sou uma pessoa que não desisto fácil das coisas, a não ser que elas sejam realmente impossíveis. Ayrton Senna termina seu primeiro dia de trabalho com o novo carro sem anunciar a tão esperada decisão. Mas a nova McLaren já mostra que se não é o melhor carro da Fórmula 1 atual, é pelo menos muito superior à McLaren do ano passado. O segundo e decisivo teste de Ayrton Senna com a nova McLaren vai ser amanhã em Silverstone. Depois do treino, Ayrton vai decidir se corre o Mundial de Pilotos deste ano. Boa noite. Boa noite. Amanhã, o ministro da Agricultura, Lázaro Barbosa, é um dos entrevistados do Bom Dia Brasil, às 7 da manhã. It's a love and
dos Aguda Internacional.